vida longa e próspera, caros ouvintes. Bem-vindos ao Lore Científica, um podcast de mesa redonda sobre tudo que a ficção científica tem a nos oferecer. No episódio de hoje, vamos fazer uma retrospectiva da nossa experiência com esse nosso podcast. Vamos falar um pouquinho dos nossos momentos e temas favoritos. E também aprendizados e o que o futuro aguarda para esse nosso querido programa. Eu me chamo Iris Ítalo e hoje eu estou aqui com Narizinho. Alô! E Natan Sampaio. Oi, gente. Então se preparem para o nosso papo. Bom, gente, pro nosso primeiro bloco aqui desse episódio, e entendam que esse episódio vai ser um pouco mais rápido do que outros, ele vai ser um episódio mais simples. A gente quer falar um pouquinho da nossa experiência mesmo com o podcast, então dá pra gente falar, sabe, de como ele se originou. Eu acho que a gente falou muito superficialmente isso ao longo dos episódios, mas nunca explorou tanto assim a origem do nosso podcast. Então, assim, estou aqui com o Narizinho e o Natan, eu dou um pouco a palavra pra vocês, assim. Principalmente com o Narizinho, acho que tá aqui desde o começo. Então, se você quiser falar um pouquinho de como surgiu o podcast. Falo. Justamente é engraçado ter eu e o Natan, porque é o melhor dos dois mundos. É o lore antigo e a lore nova. Uhum. O Novo, o Antigo e Velho Testamento. Quando a gente abre a Bíblia da lore. Mas a gente começou por causa de um trabalho de universidade, né? Vocês devem... Todos os episódios a gente reclama um pouco do nosso curso, das coisas que tem que fazer de um professor ou outro. Surgiu nesse mesmo contexto, nesse mesmo esquema, assim. A gente tinha uma aula de... História do jornalismo. Isso, era História do jornalismo. E daí a professora falou, faça um podcast, tema livre. E daí a gente falou, eu falei principalmente, né? Tema livre, ficção científica. E daí eu comecei a caçar integrantes a lá Nick Fury, assim. Você gosta? Venha. Isso. Tinha. Isso tudo, gente, dando contexto, na pandemia, tá? Isso aqui foi tudo online. Então, por exemplo, a vez que eu conversei mesmo com o Narizinho pela primeira vez foi numa... Como é que é? Numa confra de jornalismo online. Que aí foi isso, né? A gente tava todo mundo online e daí decidiram fazer, tipo, uma festinha. Mesmo todo mundo, cada um na sua casa. Isso. E aí, Narizinho, e aí eu acho que aí mostra o quanto a gente é mentalmente insano um pouco, com todo respeito, Narizinho, mas isso me inclui, que do nada a gente começou a brincar de colocar fundo diferente no Discord, Era no Meet, no pra você Meet, ter noção. nossa, então. Era tipo, a gente ficou brincando de fazer isso, sabe? E aí... A Narizinho colocou uma foto do... Como fala? Do Riker e do Data de Star Trek, tipo, mas era uma foto de bastidores, que eles estão, tipo, completamente malucos. E aí, com certeza, acho que a Narizinho pode confirmar, mas, tipo, a gente pode colocar isso também como vocês verem depois essa foto. Mas, como é que fala? Acredito que o Narizinho nem esperava que alguém fosse reconhecer, mas aí eu abri meu microfone com todo o ar dos meus pulmões, eu gritei, caralho! É o Data do Star Trek? E aí a Narizinho pirou e desde então a gente ficou sabendo, pelo menos, Narizinho ficou sabendo que eu... Nossa, o Natan tá vendo a imagem. Tô vendo ao vivo aqui agora e... É uma ótima imagem, uma ótima imagem. Aí a gente ficou sabendo que a gente gostava de ficção científica, né? E aí foi essa iniciativa mesmo. Data te passa buff, aceitas? Narizinho achou uma versão... Achou a versão que tá o ator que faz o Data segurando um baseado. Um baseado. Eu ia usar um termo... É que o nosso episódio é explicit, né? Na verdade eu parei de deixar na tag explicit. Aí, ó, vai vir uma criança ouvir, eu quero ver. Criança. Upa lá o episódio no YouTube Kids. Mas... Aí foi isso, né? Aí depois a gente foi... Também indo atrás de outras pessoas que se interessavam. A princípio, a gente gravou o nosso piloto, ele ainda tá disponível aí, que a gente gravou com a Leite Sibila. E aí meio que foi isso, tipo, gravamos o primeiro episódio, né? Tipo, e foi muito legal. Acho que uma coisa que a gente até que tinha falado que era interessante a gente falar, embora a gente vai falar acho que mais no próximo bloco, mas tipo, foi muito louco que esse primeiro episódio a gente conversou com a Leite Sibila, a gente ficou tipo 1 hora na entrevista com ela. Aí terminou, a gente ficou somente, tipo, 2 horas trocando ideia com ela. Nossa, foi muito bom. E foi muito bom, mas aí a gente ficou, tipo, caraca, por que a gente não trocou ideia antes? Tá ligado? E gravou depois, mas foi, tipo, mega interessante nesse sentido, sabe?
se a gente falar dos nossos highlights, episódios favoritos, o fato de eu ter trocado tanta ideia com a Lady Sibila, pra mim ainda, assim, dá uma coçada no meu cérebro tão gostosa. Que legal, né? Porque depois da entrevista a gente começou... Ela adora Star Trek. E daí, de novo, eu sou a carteirinha Star Trek do podcast inteiro. Então, o tanto que a gente falou sobre... A gente reclamou das séries novas, falamos da série antiga. Ai, porque tal episódio, ai, tal coisa. Foi muito bom, assim. Ai, eu sou, de novo, sou fã de carteirinha de Star Trek e da Lady Sibila por causa dessa conversa que eu tive com ela. Sim, que voltou depois pro nosso podcast, mas a gente já fala disso, né? Na verdade, é isso, né? É isso, né? Aí, realmente, aí depois a gente foi fazer uma matéria que era... Qual que é a matéria do professor Bernardo? Aí a gente É rádio, né? É rádio, né? Rádio. Que aí o professor... narrativas, sonoras... alguma coisa assim. Isso. É outro nome pra rádio, porque, né? Não é mais... Rádio 1. É Rádio 1. Rádio 1. Podcast... Rádio/podcast 1, enfim. Aham. E aí ele pediu pra gente fazer um podcast, né? E aí, Narizinho também, de novo, trouxe essa ideia, né? Tipo, pô, vamos ressuscitar o lore. E foi isso, assim. E aí a gente colocou a Gi e a Gil no nosso grupo de locutores, né? Uhum. E aí voltamos, aí trouxemos Lady Sibila de novo. E foi ali, a partir dali que foi surgindo. E depois o Nathan entrou. Inclusive, agora que eu percebi, gente, acho que essa é uma excelente oportunidade pra gente comentar o episódio de RPG. Sim. Porque, que sim. foi o nosso último episódio. E acho que os ouvintes não... O que é? Como esse é o primeiro episódio que a gente gravou depois, é a primeira vez que a gente tá podendo falar dele, sabe? Sim. Depois. E foi muito divertido, gente. Foi muito legal. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente, assim, ouvindo. O Nathan fez um trabalho... Sim, meu fantástico Deus na do edição, céu. ele É foi- muito bom. Eu gosto muito de trabalhar com edição de som, especificamente mixagem. Tipo, poder dar uma viajada na mixagem eu acho muito divertido. Uhum. Tanto que, por exemplo, enquanto vocês estavam fazendo a lore, na matéria do Bernardo, eu tava fazendo audiodrama. Uhum. Sim. E porque eu queria trabalhar com essas coisinhas de edição e coisa do tipo. Então, quando eu teve a ideia de fazer um episódio de RPG, pô, foi muito da hora poder brincar com a edição. E o fato do vilão principal ser um personagem cartoon, acho que ajuda muito, assim. Tipo, ajudou muito na edição e construir o negócio da edição. Com sons engraçadinhos e... Hanna-Barbera, assim, Hanna-Barbera, né? né? Bem Bem nessa Looney vibe, Tunes, né? assim. Uhum. E, pô, foi muito legal trabalhar na edição, embora alguns sons são muito difíceis de se achar, caso vocês não saibam. Você foi atrás de banco de som, caramba, Fui né? atrás de banco de som, procurei no YouTube que tem lá efeitos de som de magia, porque o Gralha tinha magia, e foi muito difícil achar um som específico de magia, som de gente pulando, som de impacto, uns sons bem específicos, assim. E, assim, gostei, foi um trabalhão, assim, que foi... Foi. Bem Deu pra longo, ver pelo assim. tanto de tempo também que o episódio demorou pra sair, porque Uhum. foi... que era um episódio... Foi bem longo, assim. Uhum. Teve vários momentos que foi editados também, então, tipo... Sim. Caso vocês não saibam, ouvintes, tem, tipo, uma meia hora que ficou de fora da gente discutindo regra Uhum. e tentando entender o sistema, que foi um momento, assim. Sim. Uma das minhas partes favoritas desse episódio é o fato de que o nosso professor de rádio teve uma hora que ele levantou para demonstrar o que o personagem estava fazendo, em vez de descrever no microfone. Isso que demonstra que tá tudo certo, né? Tá incrível, né? Inclusive, eu acho que eu pulei direto pra parte que, em vez de ele levantar, descrever e vocês ouvintes ouvirem lá de trás alguém falando, eu cortei diretamente pra onde ele explica de novo o que ele fez Sim. com a voz, sabe? Então, assim... Não, incrível. Incrível. E foi uma ideia... Foi legal, assim. A princípio a gente tinha... A semente da ideia, tipo, de um RPG era pra ser de Star Trek. Uhum. A Narizinho sempre quis fazer, porque a Narizinho realmente manja do sistema de RPG do Star Trek Adventures. Mas aí, tipo, como todo mundo ali tava mais familiarizado com o mundo dos super-heróis, tipo, clichês e tudo mais, acabou que foi esse tema que a gente escolheu. Mas, assim... eu levanto aqui minha culpa, porque eu, exatamente oposto da Narizinha, eu não entendo nada de Star Trek, assim. Absolutamente nada. Numa Eu sei tarde não. você começa a entender. É só sentar comigo que a gente conversa. Acho que tudo que eu sei brevemente, antes de entrar na lore, era tipo, sei lá, eu sei o Spock. Mãozinha. Acabou, entendeu? E
tudo que eu mais ou menos sei hoje foi por causa dos episódios. Olha só. É verdade. Exato. Mas é real, mas eu só fui aprender mais de Star Trek com você, assim, porque, tipo, o que eu sabia era muito periférico, eu tinha visto alguns episódios, eu tinha algumas HQs, inclusive foi legal quando eu tava nesse bagulho aí de online durante a pandemia, que aí, nossa, tu gosta de Star Trek? Eu gosto também, eu mostrei, tipo, HQ, e eles assim, caraca, o que é Star Não, a Trek? gente começou a mostrar tudo que a gente tinha, assim, daí Ficou um do nada... subplot no meio do evento online que era de todo mundo, assim, foi mesmo. Todo mundo falando do nada, eu pegava a Enterprise que eu tinha e mostrava pra câmera. É verdade. Daí eu ficava esperando eles notar. Quando eles notavam, de repente me vinha com outra Outra merch coisa, ali assim, de Star Wars. Daí eu pegava outra coisa. É isso. Nossa, que modernidade líquida, né? Uhum. Mas foi bem nesse sentido, assim, então. Aí, dando só mais detalhes, então, esse retorno, então, que a gente fez. Aí, com o professor Bernardo, né, na matéria dele, aí sim a gente teve a ideia de fazer o podcast ser algo realmente mensal. É óbvio que nossos prazos sempre ficaram muito complicados por causa da universidade, mas ainda assim, tipo, episódios recorrentes. Porque, a princípio, ele só pediu pra gente fazer mais coisas. E aí a gente falou, vamos gravar um especial aqui. E foi o que a gente fez e foi excelente. Pelo menos pra mim, eu acho que deu muito orgulho, assim, lembrar dos episódios, assim, dos momentos. Foi muito bom. Principalmente porque a gente se reunia pra assistir as paradas das resenhas. Então a gente se reuniu pra assistir o episódio de Star Trek. E foi muito bom nesse sentido, sabe? Snowpiercer Snowpiercer. também. E foi nesse sentido, assim. Sim, foi muito bom. E nessas indas e vindas, né, do online para daí pro presencial, a gente também adicionamos e perdemos alguns membros. Sim. Como sempre, agregaram muito, né? Começou com... Era eu, Iris, a Júlia e a Isa. Uhum. A Isa depois foi pro mundo, sabe? Foi dessa pra melhor. Ai, que horror. Ai, que Não, tô horror, matando não. ela. Ela tá nessa sala ainda. Meu Deus. Eu sei, tô brincando. Tô Gente, brincando. Já achei que ela rasgou os céus. Já. Não. Aí tá. Ufa. Tá fazendo outros projetos aí. Quando a gente voltou, ela justamente foi pra outro grupo, tava fazendo outras coisas. Mas ela ficou feliz, eu lembro que você tinha contado isso, que ela ficou feliz que a gente tava querendo voltar, então isso foi bem interessante. Sim. Daí, na matéria do Bernardo, foi que a gente acrescentou a Gia e a Gil. Isso. Né? E daí é muito engraçado, porque eram duas pessoas que tinham menos dessa perspectiva de fã, né? A Gil gosta mais de super-heróis e só, e a Gi tinha acabado de entrar, né? Tava lendo os quadrinhos de Star Wars que você tava emprestando pra ela e só. Eu emprestei alguns quadrinhos, é isso. Era meio que isso. A Gi, ela vai aprendendo algumas outras coisas, assim, tipo, mais pontuais, assim, ela gosta também, mas não é, tipo, Star Trek, entendeu? Eu adoro que Star Trek é o nível, entendeu? Mas Doctor Who também, ela gosta, né? Teve um dia fatídico, uns meses atrás, que a gente foi jogar RPG em casa, e aí foi na minha casa. Aí eu virei pra todo mundo e falei, seguinte, vocês podem ficar aqui agora depois do RPG, mas aí eu vou assistir o episódio do Doctor Who, se vocês não quiserem, vocês vão embora, que eu vou dar play aqui. E aí a gente assistiu o episódio do Doctor Who, que é o que faz paródia de Bridgerton. Aí foi um momento muito incrível, assim, acho que o cérebro da Gi foi o cérebro mais feliz naquele dia, porque a Gi gosta muito de Bridgerton e também gosta de Doctor Who. Ela não assistiu tudo, mas ela gosta também, então ela ficou muito feliz mesmo. O jeito de capturar a Gi é ter gaysice. Porque eu nunca vi ela tão animada quanto nesse episódio de Doctor Who. E quando a gente assistiu o episódio de Deep Space Nine, que tinha o primeiro beijo lésbico da TV americana. Mas ela literalmente falou assim, caralho, eu tô adorando esse episódio porque em Bridgerton não tem. Caralho, agora que eu lembrei, o Nathan é literalmente... Curioso fun fact. Fala aí, Nathan, quantos livros de Bridgerton você leu? Eu não li todos, eu só não li o último dos irmãos, né, que é o Gregory, e um livro de contos, mas eu meio que li tudo porque minha namorada, ela gosta muito, né, Nathalie gosta muito, e daí a gente começou a se conectar por causa de livro e tal, e daí ela falou, tem esse livro aqui que eu gosto bastante, lê aí. Aí eu li, tanto que eu comecei pelo 6º, não foi nem pelo primeiro. Meu Deus. Eu li o 6º primeiro, aí eu voltei e tal. Eu falei, não, beleza, vou ler todos. Aí eu fui lendo quase todos. Só parei no Gregory e foi isso aí. Li prequel também. Caraca, ele foi longe. Fez a sua tarefa de casa, entendeu? Foi fundo. Não é ruim não, assim, é divertido. Não, imagina. A série eu não gosto, eu acho...
Não, Vai, não é faz minha análise. vibe, não é minha vibe. Faz não. análise, faz análise. Não é minha vibe, só. Eu assisti a primeira temporada e falei, tá bom. Aí assisti, parei na metade da segunda e falei, ok, não é pra mim, não. Aí só fiquei no livro mesmo. Mas foi fact, assim. Que incrível. Incrível. É algo que não combina com a minha personalidade, eu acho. É algo que é muito fora, assim, mas tudo bem. Não, você é uma personagem redonda, entendeu? Você muda ao longo do tempo. É, tem essa também. Nath, qual episódio que você entrou? Que Foi você de foi a terror. última pessoa, é. Foi o de terror. E aí, O- como é que foi entrar na lore com o bonde andando? Então, foi curioso porque a maneira que fui convidado pra lore foi uma chamada de vídeo de Iris. Nossa, é verdade, teve. Que ela... Verdade, nossa, eu não lembrava disso. Foi muito bom. Eu tava de boa, vivendo a vida. Chega uma ligação da Iris. Eu falei, estranho, né? Nunca ligam pra Foi mim. de ligação de verdade, tipo, liguei pelo celular, assim. É, foi- não avisou nada, assim, só ligou. É verdade. Ligou. Perguntar, você tem experiência com podcast, não sei o quê. Ele começou uma entrevista de Começou a vender. emprego. Não, ó, Começou a velho, entrevista não, de ó. emprego. Não, mas eu fiz um esquema, porque eu falei assim, eu virei pro Natan e falei assim, ó, a gente quer fazer, tipo, um processo seletivo pra entrar na lore. Aí, você que, tipo, curiosidade aí pra vocês. De novo, a gente somos estudantes de jornalismo da Unesp de Bauru. Um dos projetos de extensão que tem aqui na Unesp de Bauru é a Ruve Podcast. Que muito possivelmente, vocês já devem ter ouvido aí algum dos programas dele, que são vários. E o Natan ainda está, né? E Uhum. passou bastante tempo da própria graduação na Ruve. Então, o Natan tem muitos episódios por aí com a voz do Natan no Spotify. E aí eu virei e falei assim, pô, Natan, me dá uma dica aí de processo seletivo, como que vocês avaliavam as pessoas pra entrar e tal. Aí ele começou a falar, né? Não, eu falei de verdade, porque, fun fact, eu fui diretor de produção, né, do projeto. Então, eu sabia de PS, esse tipo de coisa, eu comecei a falar na moral. Só que o plot twist era que o processo seletivo era comigo, né? Como é que é? Aí como é que é? O Natan só virou e falou assim, não, você tem que... Bom, já que é no caso da lore, né, você tem que ver, a pessoa gosta de ficção científica, né, o quanto ela sabe, não sei o quê. Aí o Natan ficou, tipo, papo de uns 4 minutos falando, assim, Eu tipo, falei mano, na dando moral. dicas muito boas, tipo, seriamente, assim, o Natan profissional. Imaginem o Natan que a gente ouve aqui, só que mega profissional, assim, não, ó, você faz tal, não sei o quê. Aí, meu, terminou, ô, Natan, você gosta de ficção científica? E aí o Natan começou a rir, e aí ele entrou. Pois é. E daí, Iris não passou briefing nenhum. Então, cheguei na primeira reunião de pauta, digamos assim. E aí, a Narizinha teve que explicar tudo. Aí a Gi explicou tudo de rede social. Aham. Que falou, não, entra aí. Daí eu falei, não, beleza. E ficou aí. Não, mas minha responsabilidade era te convidar. O resto Você a viu gente que se Iris virou. faz tipo, É, eu fiz minha parte, cara. Você que se vire. Então. Porra, eu convidei da forma mais criativa possível. Isso foi criativo mesmo. Então, muito bom. Daí, o primeiro episódio que eu participei foi o episódio de ficção científica e terror, né? Que foi... A gente focou bastante em horror cósmico, esse tipo de coisa. Então, Uhum. foi bem legal, porque eu comecei com uma coisa que eu já gosto bastante. Gosto bastante de terror. Eu tenho mais familiaridade, por exemplo, com terror do que com ficção científica. Uhum. Mas foi um episódio interessante, porque cheguei fazendo um episódio de um tema que eu gostava bastante, então foi muito divertido. E eu fiz a entrevista desse episódio, Sim. Sim. que foi bem legal conversar com uma pessoa que realmente estudava. Na parte 2, né, com a Beatriz Oliveira. Uhum. E a gente conversou com a Beatriz, eu conversei com a Beatriz sobre, porque ela tinha uma pesquisa que fazia muitas intersecções entre sci-fi, entre terror, falava bastante da forma da água, até onde eu lembro, e foi uma entrevista bem boa, assim, ela bem legal, assim, uma curiosidade que talvez só eu e Gi saiba, porque a gente que tava na reunião é que ela também pôs fundos diferentes no Meet, que da hora. um fundo meio steampunk e tal, então foi um momento bem divertido, assim, ela foi uma querida, compartilhou depois do episódio, então ela realmente foi bem querida, assim, Uhum. com a gente. E aí eu aproveito a deixa, assim, eu queria falar, tipo, não só momentos, como acho que principalmente episódios que vocês têm muito carinho. Eu já vou falar o meu, eu tenho muito, muito carinho com o episódio do Frankenstein. Mas acho que é por um motivo muito aleatório, que eu acho que é o único episódio que eu pelo menos gravei, que eu tinha dormido 8 horas, que eu, Nossa. que eu tava, Um rolê. tipo... Foi muito bom, assim, eu lembro que a gente foi fazer resenha de Pobres Criaturas, né, o Portem. Sim. Com esse episódio. Eu lembro que... Eu não sei porquê, mas, mano, eu tava, tipo, muito na correria, assim. Eu lembro que eu tava assistindo... Eu tinha que terminar Poor Things, tipo, Eu comecei a ver Poor Things com minha namorada.
Beijo, Deb, beijo, amor. Vai estar escutando. E eu comecei a ver com ela, só que eu tava com muito sono no dia. Faltou, tipo, mais 1 hora do episódio. Aí eu lembro que, por alguma razão, eu assisti, tipo, acho que mais 1/3 do filme num ônibus. Uhum. Eu lembro de você comentando que foi uma experiência assistir, né? Por E aí... motivos. Não, e aí, tipo, duas idosas sentaram no banco do lado, entendeu? Tipo, aí eu, mano, desisto, tá ligado? Não dá. Mas foi uma experiência muito boa, assim. Eu acho que foi o episódio também que a gente fez o grande aniversário da cidade de Mossoró. Mossoró. E, eu tenho muito carinho, assim. Uhum. E também é o favorito da minha namorada, então acho que é o meu favorito também. Mas acho que o que eu entrevistei o Pascoal Nabil foi um que foi muito feliz pra mim, porque como é que fala? Eu descobri Duna depois do filme e tal, inclusive minha namorada que me deu o box de livros, agora eu tô no 5º livro, tô no Era de Duna, tô terminando, tá muito bom. E foi muito legal, assim, porque foi uma pessoa que eu conheci de outra forma, sabe? Tipo, que eu só fui entrando, assim, em clube de leitura e tal. E aí, né, ele que tem o podcast que é o DunaCast, que já é um podcast que eu gosto bastante. E conversar com ele foi muito legal, assim, principalmente porque, duas pessoas obcecadas por uma coisa, conversando uma com a outra, assim. É uma experiência parecida com a Narizinha. Sim, então. E aí foi muito divertido, assim. Então, eu falo já, esse foi o episódio que... Foram momentos, assim, que eu tenho muito carinho, assim. Com certeza. Um episódio que tá sempre marcado na minha cabeça é o de biologia que a gente fez. Eu ia falar dele também. Porque meus pais são biólogos, né? São professores universitários de biologia. E daí eu sentia que tudo que eu falava, eu sentia a voz da minha mãe, assim, Larissa, você sabe que tem mais nuance pra isso. E daí eu ficava tentando meio que consertar o que eu falava, porque eu falava de um jeito mais, tô entre amigos e tal. Daí eu escutava minha mãe falando, você sabe que evolução não funciona assim. Daí eu tinha que puxar de volta. E é um tema que eu gosto muito, dessa parte de ficção científica, dessa ideia dos diferentes alienígenas. Uma das minhas coisas favoritas de Star Trek é quando eles falam assim, o coração do vulcano tá onde o estômago do humano tá. Eu fico, nossa, que legal, eu quero ver todos os diagramas disso possível. E foi um episódio que eu me diverti muito também. Não sei se meus pais chegaram a escutar, se escutaram, perdão, qualquer coisa. Mas, assim, foi um que, assim, eu tinha muito essa voz interior falando. De tipo, não, puxa aqui, fala ali, acrescenta lá. Foi muito legal. Esse de biologia eu gosto muito também, porque essa parte mais ecológica de ficção científica é um ponto que me chama muito a atenção. Inclusive, recentemente eu li o livro do John Scalzi, que é o Sociedade de Proteção aos Kaiju, que é muito legal, acho que vocês vão gostar muito. E é um livro que também considera, tipo, esses fatores como, tipo, beleza, a gente tem aqui esse universo que eu tô criando, mas, tipo, como ele funcionaria na prática? Porque, por exemplo, aquela coisa, os Kaijus eles não conseguiriam ser possíveis porque eles são muito grandes e o planeta, não sei o que, a gravidade, aí o livro vai lá dar uma explicação, ou, tipo... Como pra aquecer o reator atômico dentro deles tem, tipo, os vermes em volta deles, os carrapatos, que ajudam na troca de calor. Então, tipo, eu achei legal. E aí teve um outro que eu li também, que não é tanto sci-fi, acho que é mais fantasia, mas é Os Senhores dos Dinossauros, que eu tava até com o narizinho quando eu comprei. E eu não gostei tanto do livro porque, tipo, não tem esse fator, sabe? Tipo, beleza, e como o dinossauro afeta, tipo, o mundo inteiro, o fato de que tá convivendo com o humano, e não tem, sabe? Então eu tenho um carinho por esse. E também o de terror, que o Nathan participou esse primeiro, porque eu assisti todos os filmes do Alien antes de fazer o episódio. Tortura, né? Foi uma sensação. Começa bem e termina muito mal. Exatamente. Mas aí eu aproveito também, Nathan. Teve um episódio que você gostou mais, assim? Eu acho que, falando assim dos que eu lembro, assim, o de terror realmente foi o que eu entrei, porque foi meu primeiro episódio, eu acho que eu tenho um carinho muito grande por causa disso. E os vários temas que a gente falou, eu acho que a gente teve uma sacada muito legal em trabalhar o horror cósmico, que não é tão tratado dentro do terror, então eu achei que foi bem divertido o episódio, a gente falou muita coisa, foi tipo um episódio bem longo aquele lá. E um que eu achei legal, mas que foi interessante porque eu fiz a edição, e eu gostei por causa que a entrevista ficou bem legal, foi de Viagem no Tempo. Sim. Que a entrevista... Foi você que tava fazendo a entrevista? Ou foi a Gil? Acho que foi a Gil. Então, é porque as perguntas estavam muito legais. Eu acho que a gente conversou com um físico que respondeu na moral. Tipo, várias questões do que seria possível.
E, nossa, foi muito legal a entrevista. Foi, tipo, o pesquisador estava realmente empenhado em explicar de todas as maneiras possíveis como funcionaria Viajando no Tempo. E eu acho que é um episódio muito didático, assim. Uhum. Eu acho muito boa essa entrevista real. Eu acho uma entrevista muito legal. Eu gostei muito de ouvir, de editar. E, assim, foda, tá? É um produto que eu só trabalhei na edição, mas, assim, acho que tem um mérito muito grande daqui. Uhum. Eu senti a mesma coisa com o último que a gente gravou de inteligência artificial, que eu gostei muito também. Foi incrível o papo com a pesquisadora. Sabe, acho que, assim, valorizando a gente, acho que as entrevistas do nosso podcast em geral foram muito, muito legais, todas elas, sabe? Eu tenho muito carinho mesmo, desde a primeira da Lady Sibila até as mais recentes, assim, é um ponto, assim, que eu acho muito forte na gente, que a gente realmente se dedica, sabe? Contrafontes que saibam dos dois temas, que queiram. É muito legal, gente, é uma das principais coisas. Descobrir que existem pesquisadores nerds é muito legal. É fantástico, É muito bom, assim. Eu acho que pra gente encerrar esse bloco e passar para aprendizados e dificuldades, porque a gente começou a falar das entrevistas agora e mais aprendizado do que as entrevistas, acho difícil. Eu queria perguntar para vocês se durante esses episódios teve alguma coisa que, apesar da maioria dos nossos episódios tem ali 2 horas para cima, vocês sentiram que faltou alguma coisa? Tipo, eu queria muito ter falado de tal coisa, mas o episódio já tava comprido demais. Pô, é difícil. É que eu acho que, tipo, como vai saindo coisas novas, às vezes eu olho e falo, caraca, mano, é que eu não lembro agora, tenho quase certeza que eu não falei de Planeta dos Abutres no Scavenger's Reign, no episódio de Biologia, e é tipo uma animação incrível, mas eu só fui assistir depois que teve episódio, sabe? E então é mais esse caminho, ou Duna mesmo, tipo, agora que eu tô lendo os outros livros, eu fico, pô, eu podia ter falado mais disso, sabe? Mas não tinha como, tá ligado? Porque tem coisa que é lançamento. Esse livro mesmo de John Scalzi do Sociedade de Proteção do Kaiju, ele só foi lançado no Brasil agora esse ano, então, tipo, tem muita coisa que vai sair depois e é aquela coisa de olhar pra trás e falar, putz, que legal que, tipo, a gente ainda já tava falando desse assunto antes de vir essas novas produções. Eu acho que isso é uma coisa legal também, sabe? Mas eu acho que é isso que eu mudaria. Eu gostaria de fazer reboots e reboots nos nossos temas, porque sempre ia ter novos programas, novas abordagens pros tópicos da ficção científica, sabe? Eu acho que vai da mesma vibe, sabe? Eu acho que a gente descobre coisas conforme o tempo vai passando, né? Ou sai um livro novo, uma série, algo novo de ficção científica que conversa com algo que a gente já tinha falado, daí a gente, nossa, dava pra atualizar falando disso, né? Ou dessa nova discussão. E eu acho que essa é uma coisa que eu fico pensando de tipo, nossa, daria pra revisitar tal tema porque ainda tem coisa a ser tratada, sabe? Tudo tem um pouquinho, sabe? Mas eu acho que não teria algo assim, não, realmente isso aqui eu mudaria, faria totalmente diferente. Não, eu gostaria só de atualizar com mais informações, sabe? Sim. Eu acho que na maioria dos episódios que a gente se empolgava, sempre saía parte 1 e parte 2. Mas às vezes eu fico pensando, e se a gente tivesse uma parte 3 que a gente falava desse outro aspecto aqui? É verdade. Então, é nesse sentido mesmo que eu falo, tipo, de reboot, trazer de volta. Agora é a parte 9, foda-se. Continua, é isso. Não, mas é muito gostoso, gente. E eu acho que, tipo, a única coisa que eu ainda olho, assim, com uma pulga atrás da orelha é do nosso primeiro episódio, mas acho que a gente já comentou isso em outros, que é, tipo, que a gente foi, nessa diferença de fantasia e sci-fi, a gente foi realmente bem, assim, pra falar mal de Star Wars, acho que às vezes quase. Acho que isso é uma coisa que eu mudaria, porque eu acho que, tendo mais contato com ficção científica, a gente percebe que os gêneros dentro da ficção científica são realmente muito mais... Tem muito mais nuance do que a gente espera, sabe? Um livro que me mostrou muito isso foi o Irmãs da Revolução, que é uma antologia de ficção especulativa, que é organizada pelo Jeff Vandermeer e pela Anne Vandermeer, né? Que saiu aqui no Brasil ano passado pela editora Aleph. E é muito louco, porque, beleza, é uma antologia de sci-fi, assim, mas também tem muita fantasia ali no meio. Óbvio que a especulativa aí pode abrir mais caminho, mas tem realmente muita mistura de gêneros ali dentro. E isso fez perceber que, tipo, mano, da hora, tá ligado? Que bom que que a ficção científica consegue ir pra tantos lados. Então, acho que se eu tivesse que, por exemplo, pensar mais nesse primeiro episódio, seria isso. Tipo, peraí, pensa um pouquinho, mas não tem tanta coisa em Star Wars que também que tem ali influência, sabe? Então, seria mais nesse sentido, assim. Mas de resto, acho que a gente sempre entregou, tipo, nosso melhor trabalho possível.
A gente entrou num mérito mais acadêmico da lore agora, de pesquisar estudos científicos do que é sci-fi, esse tipo de coisa. E é uma discussão muito grande isso do... como que a gente define esse gênero? Porque nem dentro do gênero as pessoas sabem como defini-lo. E daí é muito disso. Eu já tinha comentado também, de tipo... e às vezes eu fui muito com os dois pés na porta. O que será que é esse barulho, gente? Meu Deus, calma. A gente está sendo abduzidos. Pera, tá. É realmente o último episódio da lore. Acabou o podcast. Não! Bom, galera, tivemos aí problemas de áudio aqui. Calma, que tá algum barulho aqui em cima do estúdio aqui da faculdade, não sabemos o que é. As naves espaciais estão passando aqui por cima. Já pensou se rola, tipo, invasão, a gente tá gravando? Mandaram agora no grupo da lore, tá chovendo aí? Eu falei, tô dentro do estúdio, não dá pra saber. Vixe, Então, Maria. se bobear, o céu tá caindo, a lá Caraca. Chicken Little, entendeu? Chico Liro, o Chico Liro. Pelo amor de Deus, mano. O mundo acabar depois que acabar um expediente é péssimo, tá? Podia esperar pra acabar segunda-feira que eu vou começar a trabalhar de novo, entendeu? E logo quando o fim de semana vai começar, Pô, aí é paia. Entendeu? aniversário da Narizinho chegando, Isso entendeu? aí. Mandem parabéns quando o episódio sair, mesmo que ele saia depois do aniversário, mandem parabéns. Mandei parabéns. Já mandem pro Nath também, então, que também já tá... daqui É a verdade, pouco. o seu também tá tudo, vindo, caraca. tudo junto. É, assim. É Já verdade. manda pros dois. Qual é o signo de vocês? Eu esqueci. Libra. Ah, é 2 librianos aí. Isso aí. Que incrível. O que a gente tá falando mesmo? Nada, agora a gente encerra. Isso, pior que é isso mesmo. Obrigado. A gente Obrigado, vai Natan. encerrar. Tipo, acho que a gente falou bastante, assim, da retrospectiva. Acho que Iris e Narizinho conseguiram falar bastante sobre como foi o começo. Eu contei um pouquinho das minhas experiências. Mas, assim, como todo projeto que surgiu no começo do curso da faculdade, assim, primeiro ano de jornalismo, para agora que a gente tá no quarto, muita coisa muda. Então, no próximo bloco, a gente vai falar um pouco disso, desses aprendizados, dessas dificuldades que a gente teve. Mas, enquanto isso, enquanto o segundo bloco não chega, vocês ficam com algumas mensagens. E é isso. Até daqui a pouco. Oi, aqui é a Gil. Bom, sobre os meus episódios favoritos, é muito difícil escolher, porque eu gosto de vários. Eu acho que os meus favoritos, com certeza, são Gays no Espaço, tanto parte 1 quanto parte 2. Eu gosto bastante das entrevistas, eu gosto bastante dos tópicos que a gente aborda. Então, de longe, e é um assunto que eu gosto bastante, então eu tenho muito carinho por esses episódios. O episódio que a gente fala sobre religião também, Deus é um alienígena, com o Pascal Naib, foi muito legal também de gravar, pelos tópicos que a gente aborda e toda aquela discussão de o que tá acima de nós. Enfim, eu gosto muito desse episódio. Deixa eu ver o que mais. Os episódios que a gente fala sobre viagem no tempo também, eu gosto muito desse assunto, apesar de ser um assunto que eu sempre fico meio perdida, eu nunca sei de fato, mas eu gosto muito desse assunto, é um dos poucos assuntos dentro das áreas de física, assim, que me interessava no colégio, então foi super legal pesquisar sobre as teorias e falar sobre o efeito borboleta. Enfim, foi muito legal, eu tenho muito carinho por esse episódio. Deixa eu ver o que mais. De entrevista, eu gosto muito da entrevista com a Thaís Gaudêncio no episódio de inteligência artificial. Eu sei que parece que eu tô puxando sardinha pro meu lado porque eu fiz parte dessa entrevista, mas é porque ela fala muita coisa bacana, ela entende muito, e são dois assuntos que eu não domino, que é biologia e tecnologia, e ela junta os dois, e enfim, eu achei genial, gosto muito dessa entrevista, ela fala muita coisa incrível, que eu nunca nem imaginaria, assim. E deixa eu ver o que mais que eu tenho pra falar. Eu acho que é isso, com relação a coisas que faltaram, eu não consigo
pensar em nada agora, talvez mais entrevistas, mas eu acho que a gente trabalhou dentro do tempo que a gente tinha, com os contatos que a gente tinha. Então é isso, eu acho que não vem nada assim que faltou abordar, que faltou falar. Eu acho que a gente sempre se preocupava em abordar o máximo possível do tema, tanto com as nossas pesquisas quanto com comentários. Então, pra mim, perfeito. Bom, gente, então a gente volta agora no bloco 2, falando sobre os nossos aprendizados, as nossas dificuldades, porque como isso, né? Como eu falei no bloco anterior, Narizinho, Iris, começaram o programa, começaram o podcast no primeiro ano, e agora a gente tá no quarto, prestes a se formar. Então, assim, muda muita coisa, porque noções básicas de podcast que tem no começo, que vai se aprofundando com matérias, técnicas de entrevista e tudo mais. Então, eu queria perguntar pra vocês, deixar mais vocês falarem de como foi o começo da lore, como foi esse aprendizado e o que vocês aprenderam fazendo o programa. Quer começar? Olha, como o nosso episódio literalmente foi online, foi gravado também por Google Meet, acho que o que a gente mais aprendeu foi, tipo, a mexer aqui no estúdio, sabe? Eu acho que esse foi um dos pontos mais interessantes. Acho que talvez o episódio que veio depois tenha mostrado mais coisa ainda, que foi esse episódio que a gente teve que sentar, mexer com o microfone mesmo, sabe? Então, foi muito bom, assim. Eu acho que a principal diferença, eu acho que entre lá atrás e agora, é que eu enxergo que a gente sabe mais do que parece. Sabe? Então tem muita... Às vezes eu fico numa pira, tipo, pô, mano, eu não conseguia ler tal livro, que é mega clássico do sci-fi e tal, mas eu percebi que eu li outras coisas. Ou consumi outras obras e, tipo, eu acho que a ficção científica é isso, sabe? Ela vai se adentrando no nosso cotidiano de formas muito interessantes e tem muita, muita, muita variedade dentro desse gênero. Então, eu acho que a principal coisa que o lore me mostrou foi, tipo, ser mais confiante na pauta que eu tô trazendo, nas ideias que eu tô trazendo, na apuração. A gente sempre foi muito atrás, assim, de textos, artigos, assim, pra complementar o que a gente fala aqui. E então, nesse sentido, foi essa confiança, acho que eu fui ganhando, pelo menos na minha perspectiva, sabe? Sim, e acho que, não sei se Naka concorda, mas toda vez que a gente fazia um mini roteiro, era assim, eu trazia pontos, a Gil escrevia parágrafos, e eles traziam, assim, citação de tal lugar, tal página, era assim, a BNT total, e eu ficava muito surpresa, porque eu podia fazer a minha apuração, mas aí também eu fazia a minha apuração do meu jeitinho ali, eu mencionava um artigo pelo nome só, falava no artigo, ele discute mais ou menos isso, pensando ali num formato mais de papo, e daí quando a gente começa a adentrar mais de tipo, não, vamos tentar realmente achar a ciência dentro desse papo de ficção científica, que foi ficando cada vez mais profissional, assim, eu percebia. E o tanto de coisa que a gente descobriu também, né? Nossa, aquele simpósio de ficção científica, anime e... Ai, eu não vou lembrar. Era um agora. nome lá, eu lembro, é muito louco. Muito legal. A revista Bruxa, sabe? Então, eu sinto que eu descobri um outro mundo, assim. Eu já sabia, desde o primeiro episódio a gente falou um pouco de como a ficção científica pode ser uma ferramenta para divulgação científica, mas nunca ficou tão claro quanto quando a gente se adentrou, assim, e percebeu a quantidade de trabalhos que unem esses dois. Que não era só assim, dá para fazer sentido porque os dois falam de ciência. Não. Muita gente trabalha com isso. E um alimenta o outro, né? Assim. Eu acho que essa foi uma coisa que eu descobri, assim, sabe? Tipo, antes eu acho que eu encaixava ficção científica dentro de uma caixinha de tipo, pertence ao mundo das artes e vai ficar ali. Mas eu, fazendo os episódios, descobrindo que existem pesquisadores que tentam trazer a ciência para isso, eu acho que não, ela faz uma intersecção muito grande com o mundo da ciência de verdade, sabe? Seja, tipo, a ciência refutando e falar, não é bem assim. Ou a ciência, às vezes, assim, inspirando, tipo, pegando a ideia e falando, não, vamos tentar investigar, ver se
é dessa forma que acontece tal coisa. Então, eu acho que ver mais essas intersecções entre as artes, não só a ficção científica, porque eu acho que eu comecei a encarar as artes dessa forma mais científica também, que você consegue fazer intersecções com outros assuntos. Então, eu acho que é ampliar um pouco nessa visão, assim. Eu acho que uma coisa que eu aprendi, que eu descobri, foi bem isso, assim, que você tá falando. A gente, na nossa cabeça, fica muito separada, às vezes, artes e ciência. Ou até as ciências humanas das ciências da natureza e a matemática, assim. O povo separa muito o cérebro e o coração, mas daí quando a gente começa a perceber que, por exemplo, quando a arte fala da ciência, quando a ciência permite fazer arte, é tudo uma grande... Tudo sopa do mesmo caldeirão, sabe? E a arte permite a gente explorar coisas que a ciência muitas vezes não proporciona, e a ciência consegue fazer com que a gente explore a arte de maneiras mais que representam o mundo na realidade, assim, sabe? Às vezes, usar das artes para falar sobre assuntos da ciência. Então, tipo, vamos pegar tal obra de ficção científica ou de ficção no geral e vamos tentar trabalhar com questões da ciência dentro disso aqui, né? Para talvez deixar mais lúdico também a ciência, sabe? Para ensinar pessoas que não têm tanta familiaridade com, sei lá, viagem no tempo, sabe? Que é uma questão super física complexa, entendeu? De verdade, essa questão, por exemplo, paradoxo dos gêmeos, né, de relatividade, agora o pessoal às vezes pode compreender mais porque assistiu Interstellar, por mais que seja um filme que às vezes o pessoal não gosta tanto, vai tomar liberdades também. Ali eu vi uma galera tipo, não, o filme lá que o cara vai pro outro planeta e a filha cresce, ele não tá lá, tipo, eu acho que vai tendo esses papéis interessantes, assim, sabe? Dilatação do tempo. É aquilo, você falou do episódio de viagem no tempo, pra mim foi o que eu mais aprendi, sabe? Foi o que eu mais, tipo, na hora de pesquisar, escutando a entrevista, assim, pra mim ficou muito, tipo, nossa, porque uma das minhas partes favoritas é o cara falando que não, viagem no tempo existe. Isso já dá pra ver, porque quando você coloca alguém no espaço e alguém aqui na Terra, o tempo pra quem tá no espaço passa diferente. E, nossa... existe. Muito legal essas coisas. E, como fala, é que isso é uma coisa muito minha também, mas desde, tipo, da época do vestibular, eu me preparando pra, tipo, redação do Enem, eu tive bons professores, acho que de português, que sempre me incentivaram a, tipo, ver numa determinada obra além do que ela realmente é. Então, tipo assim, essa obra tá tocando em determinados assuntos, então eu posso citar esse assunto em uma redação e tudo mais, mas é realmente olhar aquilo de forma crítica. Porque às vezes, por exemplo, eu lembro que a redação que eu fiz mesmo foi sobre saúde mental. Eu lembro aqui, tipo, antes, na época do vestibular, tipo, já indo pra cá e tal, e que era o tema do Enem. E eu lembro que, por exemplo, eu citei Coringa, e é um filme que toca em vários assuntos, às vezes não de forma tão profunda em cada um deles, mas tem várias coisas que o filme tá abordando, e dá pra fazer várias análises a partir dele. E eu acho que a ficção científica, quando a gente sentou pra fazer o lore e falou assim, ok, o nosso objetivo é literalmente fazer isso, realmente pegar temas gerais e mostrar como eles aparecem na ficção científica, como isso é abordado. Eu lembro muito quando a gente tava falando sobre Sci-Fi Revolução, foi um episódio também que eu gostei pra caramba, que a gente começou a falar, por exemplo, sobre Solaris, sobre o Tarkovsky. Então, tipo, foi muito interessante isso, porque é sempre observar que não é só simplesmente um entretenimento, vai ter muito do entretenimento, afinal, se não fosse divertido a gente não ia estar aqui. Mas entender... mas entender que tem muita coisa legal que dá pra... Que não só influencia... Que nem vocês comentaram mesmo. Que não só, tipo, influencia outras pessoas, como é influenciada pela sociedade ao redor. Então, isso é muito legal mesmo. De um aprendizado mais prático, que eu acho que eles comentaram um pouco sobre, pra mim o principal foi a edição de áudio, gente. Eu cheguei a entrar num outro projeto aqui da Unesp depois, em que eu mexi um pouco mais com isso, mas a minha primeira pegada com áudio foi o primeiro episódio da Lore Científica. E daí depois também, ia adicionando música. Também, meu irmão vira e mexe, ele fala, vocês precisam de mais música e não sei o que. Então, a gente falou isso, que foi seu irmão que compôs, né? A gente falou, né? Meu irmão que tem a música tema, gente. Aliás, ele é incrível. Sigam ele no YouTube, tá? Às vezes ele posta música, mas ele principalmente posta ele jogando Ultra Kill. Ultra Kill. Qual é o canal dele? Você lembra? Nossa,
A gente deixa na descrição do episódio qualquer coisa. Isso, né, eu acho que eu vou na colocar descrição, na uma boa. descrição do episódio. Mas, ele é muito engraçado, gente. Ele também é um dos maiores fãs da lore. Principalmente nesse aspecto de tipo, e se vocês colocarem uma música de fundo aqui? Às vezes ele aparece do nada. Com tipo, eu fiz essa música, o que você acha de colocar na lore? Às 3 da madrugada. Aham. Mas eu diria que desse aprendizado técnico, pra mim, foi muito dessa parte, assim, sabe? Além da pesquisa e da apuração e de começar a compreender a ciência e a ficção científica nesses outros aspectos, teve esse fato de, tipo, agora eu sei editar áudio propriamente, agora eu sei como funciona, quando que um microfone estoura, que a gente tem que ficar olhando pro microfone. Coisas que até, de novo, eu gosto de mencionar isso porque pra mim foi muito engraçado. O nosso professor de rádio cometeu a gafe de levantar para explicar uma ação em vez de descrevê-la no começo. Num material que é sonoro, né? Exatamente. Mas é bem isso também. Eu gastei muito... É que assim, eu gasto muito tempo também editando, porque eu vou assim, falou uma coisinha um pouco mais alta, eu já quero reduzir o áudio, sabe? Então foi... É realmente muito... A edição, ela vai rotacionando, né? Não é tipo Narizinho que faz todas, ou tipo Natan que faz todas, não. A gente vai rotacionando, assim, então todo mundo teve a oportunidade de editar, creio eu, em algum momento. E sempre foi, tipo, mano, feito com muito carinho. Tipo, Sim. muito carinho mesmo, assim. Mesmo, tipo, a gente não tem... Mesmo o Luca brincando, não tem tanta música, tipo, ainda pra vir as musiquinhas, a gente pensando, tipo, certinho no timing. Então, sempre foi com muito carinho, assim. Eu acho que de aprendizado prático que eu tive é porque eu tive uma experiência prévia muito grande com podcast antes. Então, assim, algumas coisas eu já tinha noção e tudo mais, mas... Por isso passou no processo seletivo. De primeira. De primeiro. Mas um aprendizado prático que eu tive, acho que foi a estrutura de roteiro da lore. Aprender isso foi um caminho pra mim, porque... Acho que eu estava acostumado mais com roteiros que eram bastante lidos, então, embora eu tivesse pesquisa, era muito mais uma leitura. E chegou o momento de dar opinião aqui, sabe? Não era propriamente um programa... Tinha uma ponta solta que você tinha que aproveitar, não era uma mesa redonda que nem a gente faz, não né? é uma mesa redonda, realmente, sabe? Que você tá livre para discutir e você vai guiar a conversa daquele bloco de acordo com a pesquisa que você fez. Então, essa foi... uma coisa prática de locução, de como conduzir um programa, eu acho que é algo que eu não tinha tanta experiência. Mas que com a lore eu aprendi um pouco melhor isso, sabe? Eu acho que eu sei conduzir um programa um pouco melhor do que quando eu comecei, sabe? E com base nas minhas anotações, nas minhas pesquisas, e falando, e puxando os assuntos, conversando, eu acho que esse é um aprendizado prático que eu tive, sabe? Eu acho que é muito mais nas questões de roteiro, de pensar um programa que é complexo. É bem complexo. Difícil, Mas acho que uma das coisas mais legais aí, não vou me emocionar, mas, tipo, é que a gente é amigo. Tem esse ponto. Então, tipo, foi muito interessante. Às vezes, quando eu tô na edição, assim, do episódio, tô reouvindo ele, às vezes eu, tipo... Eu rio, tipo, de gargalhar nos momentos que a gente gargalha, porque, tipo, é a mesma piada. Mas, tipo, a gente realmente é engraçado mesmo, entendeu? Então, no tipo... episódio de RPG que eu editei e ouvi 300 vezes, aquele episódio era bem divertido, assim. Então, tipo, e às vezes tinha aí eu não sei, acho que é coisa da natureza humana. Mas tinha hora que eu falava, nossa, se eu tivesse... Nessa situação, acho que eu falaria tal. Aí eu falo mesmo, porque sou eu. Não, mas... Entendeu? Quem tipo, diria? Quem diria? Não, mas, tipo, é muito legal ter essa experiência, porque, tipo, querendo ou não, essas conversas são nossas conversas. Então, tipo, além do fator, tipo... Bonito que eu vou falar, hein? Mas, tipo, além do fator prático da gente ir vendo a gente evoluir ao longo do tempo, a gente também, tipo, armazenou oficialmente, tipo, nossas conversas. Isso, tipo, é muito divertido, tipo, os momentos legais, assim, de discutindo. Então, grande parte foi isso também, a valorização de vocês. Então, Gente, eu me emocionar agora. E também, mas aí outro negócio que a gente aprendeu é que, assim, por mais que a gente esteja focando aqui no podcast, teve nossas publicações no Instagram. Sim. E gente, eu tenho uma insegurança até hoje com design. Eu entendeu? também, eu tô nessa. Eu sou muito, assim, Narizinho, tipo assim, Narizinho respira e entrega um masterpiece, assim, na sua mão, tipo, de coisa bonita, assim, feita digitalmente ou na mão mesmo. Enquanto eu, mano, mas assim, um post que eu tenho muito orgulho foi o da Ada Lovelace, porque eu coloquei, tipo, não tinha muitas fotos dela, e eu achei uma foto dela, eu achei a assinatura dela, eu coloquei, tipo, na diagonal, assim, e foi muito legal pesquisar sobre a história dela. Então, tipo, teve esse fator também que, por mais que a gente esteja focando aqui no podcast, a gente sempre foi tentando fazer esses posts realmente
criativos. Eu acho que eu também tinha feito do Jurassic Park com... Sim, com K-pop. E é uma história já meio manjada, assim, pela galera, mas eu sempre achei muito interessante. Então, assim, eu me diverti também fazendo isso, porque a nossa identidade visual, que vai ter mudanças, eu já vou dar uma dica aqui do spoilers. próximo bloco, mas traz muito orgulho, assim, porque a gente realmente conseguiu, por mais que a apuração desses posts pra eles saírem bonitinho demore um pouco que eu vou pesquisando, ainda me deu orgulho porque, tipo, tinha muitos elementos legais pra brincar ali, fazer coisas visualmente. Então, além desse fator, tipo, de mexer com o áudio, né, e aqui no estúdio, teve esse fator, tipo, de pensar, tá bom, como a gente tira esse conteúdo que tá em áudio e como a gente leva ele pro mundo, sabe? O nosso, assim, eu diria que antes mesmo das aulas que nós tivemos de desenvolvimento de produto, gestão de produto, a gente já estava fazendo. Uhum. Eu vejo quando, nesse semestre, a gente está tendo uma aula, eu acho que é gestão de produto. Não Gestão, lembro. Isso. E eu fico pensando, muitas dessas coisas a gente já definiu no começo e não percebeu, agora a gente tem um nome para isso, sabe? A gente sistematizou, mas foi tão, sabe, num processo, assim, meio líquido, que a gente não percebeu e agora a gente tá vendo só como sistematizar. Porque, Narizinho, sem saber que era impossível, ela foi lá e fez. Mas é real. O fato da gente, não, vamos tentar fazer uma rede social aqui, vamos tentar o calendário de posts, vamos tentar fazer o calendário dos episódios. E, pô, as nossas editorias foram bem legais. Eu acho que até hoje a gente foi muito bom. Vamos ver se eu lembro de cabeça. Era de dia, data especial. Aí era personalidade do mês. Aí recomendação. Isso. E também aí os que é mais relacionado com o... Daí tem curiosidades. Curiosidades. E o que é mais relacionado com o episódio, né? Que é dicionário, referência. Então sempre foi muito legal, assim, divertido. A gente teve umas ótimas sacadas, gente. Eu acho, tipo assim, falando como quem tava fora e depois entrou, eu acho a identidade visual muito bonita. Eu acho a identidade visual muito bonita. Tipo, a questão de escolha de cores. Eu acho que é algo que, tipo, é reconhecível. Sabe? Eu acho que é uma das coisas mais interessantes quando a gente tá criando uma marca, alguma coisa do tipo, é bater o olho e saber mais ou menos o que é, sabe? Eu sinto um pouco disso com a Lore. Tipo, de olhar e falar, ok, isso aqui é um post da Lore, sabe? Tipo, quando você tá rolando feed, aí fala, eu trouxe uns posts iguais. Aí fala, não, esse aqui é o da Lore, sabe? Isso é sempre muito positivo. Era uma visão que eu tinha de fora, e depois que eu entrei, eu entendi toda a estrutura da identidade visual, sabe? É muito legal. Eu queria perguntar para vocês que a gente fala muito dos nossos aprendizados, sejam eles técnicos ou não, mas vocês sentiram algumas dificuldades durante esse tempo de produção? Porque a minha principal, por exemplo, é uma coisa que eu fico encabulada até hoje, que, muito dentro da minha própria cabeça. Eu fico, nossa, esse episódio foi legal, mas podia ter tido entrevista. Uma das minhas principais coisas é o fato de que a gente tenta. Quando a gente tem entrevistas, são excelentes, mas a gente nunca conseguiu colocar entrevista em todos os episódios. Eu acho que é, tipo, o fato de que se a gente pudesse produzir o lore, tipo, sem estar nesse ambiente, tipo, com a pressa que é a vida universitária, tipo, eu acho que a gente ia fazer muita coisa legal. E, embora, tipo, a gente tenha entregado melhor, sabe? Porque isso das entrevistas geralmente não tinha, porque a gente ou não teve resposta de alguém, a gente já não ia conseguir achar outra fonte, ou, como fala, não ia dar tempo, e a gente fazia uma resenha, sabe? E mesmo, assim, dando disclaimer também que a gente se esforçou pra fazer as resenhas, no nível, tipo assim, vamos na casa uns dos outros pra comentar isso aqui, ou, tipo, vamos ler esse negócio, então, ainda foi isso, mas eu concordo, tipo, acho que a gente gostaria de ter mantido mais, além de ter, tipo, mantido mais a frequência dos episódios, tipo, ter feito, acho que se a gente pudesse fazer eles numa situação melhor, ia ter sido muito bom, assim. Eu acho que é a questão de a gente estar dividindo o nosso tempo com 300 coisas, né? Sim. Porque a gente fala faculdade toma um tempo gigantesco, assim, mas todo mundo aqui também, participa de outros projetos, estagia, sabe? Tipo, 300 milhões de coisas que acabam dividindo o tempo, sabe? Então, mesmo que a gente queira fazer, sabe, entrevistas em todos os episódios, a gente corra atrás de pessoas, de fontes possíveis, às vezes realmente não dá. E é uma dificuldade, realmente. Sim. Algum dia, Lore, você vai ser meu ganha-pão. Amém. E aí eu vou poder me dedicar o tanto que você merece, Lore. Com certeza. Eu ia falar mais alguma coisa, mas que era...
Como eu posso falar? Eu acho que, tipo assim, sabe essa dificuldade que a gente tem, às vezes, de marcar RPG? Sim. Sei. Não, tipo, necessariamente a gente, mas, tipo, a Acho que todo dificuldade mundo. de É marcar uma RPG. experiência Que coletiva. é uma experiência universal, sim. Tanto que daquela piada que o filme do Dungeons and Dragons, que agora tá na Netflix, inclusive. Eu vi. Vocês viram que tá na Netflix? Fica a recomendação aí, tá, gente? É um muito ótimo legal. filme. É um muito ótimo legal filme. mesmo esse filme. Tanto que eu tava até comentando um dia com o Narizinho que Fallout e Dungeons and Dragons, a série, tipo, pegam muito essa vibe de uma experiência RPG, assim, então, tipo, são muito divertidos. Mas voltando, que eu tava falando do Dungeons and Dragons, é que o filme foi adiado, aí implica que o RPG adiou, né, quando ele tava indo pro cinema. Mas eu acho que também tem essa dificuldade de quando a gente pode, sabe? Tanto que tá só nós três, porque a Gil, tipo, tá trabalhando, ela não pode, e a gente grava, geralmente, a gente sempre gravou de sexta à tarde, né? Acho que nem teve outras datas, assim, acho que só, sei lá, nem lembro de um Muito dia. raramente, assim. Então, teve essas dificuldades também que a gente enfrentou, mas assim, o fato do lore existir é quase um milagre, assim, do jeito que a gente conseguiu fazer, com a empolgação que a gente teve. Até eu fiz a piada do, o único episódio que eu gravei que eu tinha dormido, mas é às vezes isso, sabe? Porque sempre, embora a gente até tenha falado isso, que tipo, vários momentos do episódio a gente fala, pô, é que a gente tá aqui, a gente tá com muito trabalho essa semana, não sei o quê, então, realmente foi muita dedicação, caraca. Acho que só falando agora que a gente percebe um pouco. É um projeto de amor, gente. Foi pura paixão. É por causa disso que a gente decidiu continuar ele. Depois da aula que a gente teve de áudio, a gente continuou. Falamos, não, vamos tentar. E tentamos, e estamos até hoje. Eu espero muito que... eu acho que a gente não comentou disso até agora, mas esse episódio é quase que uma season finale, assim. É verdade, é verdade. Então, a gente tá nessa vibe aqui. Embora seja legal ver making-offs do Lore Científica, a gente tá querendo dar realmente essa sensação de estar fechando esse ciclo aqui desses, 3 anos. Uhum. Desde o começo do podcast. Mas calma, não é que ele vai acabar. O próximo bloco tá aqui pra isso. Vocês vão descobrir. Mas é muito gostoso, assim, sabe? De novo, dá aquele trabalho, mas eu me sinto muito orgulhosa do que a gente construiu. Eu gosto muito de entrar na conta ali do Anchor, lá, do Spotify para podcasters, e ver... esse episódio teve não sei quantas pessoas escutaram. Pô, quando a gente recebe mensagem... Não, mano, não teve aquele dia lá que a menina veio conversar com você e ela, tipo, aqui na Unesp. Ela conhecia, esse dia foi legal. Nossa, foi muito bom. Eu tava olhando agora, tudo bem que só tem 15 avaliações, mas a gente tem 5 estrelas, gente. 15 pessoas deram 5 estrelas. Inclusive, você quer contar a história dessa menina que veio falar com você? Acho que não tem muito o que falar, mas, tipo... Cara, que você encontrou um fã na vida real. Tem um grupo aqui na Unesp que é de compra e troca de livros, e eles falam tanto de Duna que eu falei, eu vou fazer um esforço pra ler esse livro imenso. Eu vou começar... Obrigada. Eu vou começar comprando o livro. Tinha uma menina que tava vendendo, comprei dela e a gente começou a conversar e tal. Ela, não, porque eu gosto muito de livro, não sei o quê. E daí eu comentei, tem um podcast, que eu faço parte de um podcast, tem um membro que sempre fala sobre dela. Não sei o que, eu não lembro, eu acho que eu comecei a meio que vender a lore pra ela, sabe? Comecei a vender meu peixe. Daí ela, a lore científica eu conheço. Nossa. Deu o quê? Uau. Alô? Que momento, cara. Nossa, foi muito legal. Daí eu falei, não, qualquer coisa, eu converso com a gente e tal, não sei o que, divulga. Mas foi muito legal encontrar alguém ali na selvageria da Unesp, sabe? Mas não vou mentir, não. Coisas que a gente deveria fazer, ou que a gente devia ter feito. Botar uns cartazes, mano. Porque acho que a galera... Quem sabe agora, nessa segunda fase. Vamos ver. Vamos comentar mais sobre isso? Vamos pro próximo bloco, então. Antes da gente fazer essa passagem, vamos continuar aqui com algumas mensagens e até daqui a pouquinho. Olha, eu novamente aqui. Ai, gente, dificuldades e aprendizados. Eu acho que a nossa maior dificuldade, como eu já falei no bloco anterior, foi com as entrevistas, com certeza, porque a gente é um podcast pequeno ainda, então a gente não era sempre que a gente conseguia uma resposta, e às vezes conseguia uma resposta, mas o convidado, tipo assim, só tinha agenda pra dar ali 2 meses, e aí a gente tinha que rebolar pra conseguir.
E a própria Thaís, que eu mencionei também no bloco anterior, ela tinha, tipo assim, uma janela de 2 dias livres entre um compromisso e outro, uma viagem e outra. Então, acho que isso foi uma dificuldade muito marcante pra mim. Acho que conciliar também as agendas, né? Porque apesar de a gente ter uma equipe muito boa na Lore, a gente se propôs a fazer várias coisas. A gente tinha as editorias no Instagram, tinha os roteiros dos episódios, tinha a gravação em si, edição. Então, por mais que a gente sempre priorizasse, hoje esse mês eu tô mais puxada, eu tô mais corrida, tenho mais entregas, não consigo pegar tanta coisa. A gente sempre priorizou separar isso muito bem para que nenhum membro ficasse sobrecarregado. Ainda assim, era uma rotina que a gente tinha que conciliar, era um compromisso que a gente tinha com nós mesmos, com as pessoas que nos escutam. Então, acho que era uma dificuldade no sentido de conciliar tudo com faculdade, trabalho, estágio, projetos e etc. Mas que, ainda assim, foi um aprendizado, porque a gente sabe que vida adulta é assim. E foi muito gostoso, porque a gente aprendeu muito pros episódios, pesquisando pros episódios, a gente aprendia. Eu aprendi a editar áudio com a Lore, a mexer em mesa de som, aprendi com a Lore também. Então, a fazer post pro Instagram, eu sempre fui horrível nisso, continuo sendo, mas tô um pouco melhor depois de fazer tantos posts pra Lore. Então eu acho que tudo que envolve a Lore por si só é um aprendizado, desde a parte de conhecimentos que a gente adquiria ali conversando entre nós mesmos. Tipo, alguém falava uma coisa que tava no repertório pessoal e que eu nunca tinha ouvido falar, eu falava, caralho, que foda, até, sei lá, eu montar uma entrevista sobre viagem no tempo pra fazer pra um físico, sabe? Então, acho que a Lore por si só foi um dos maiores aprendizados da minha vida. Bem-vindos de volta, gente. Não dá até uma lágrima no olho de escutar esse... Ai, como a gente cresceu, não é mesmo? Pra finalizar esse episódio no nosso terceiro bloco, eu queria trazer um pouco do futuro da Lore. Começando com uma notícia meio triste, que esse episódio, como eu mencionei no bloco passado, ele é meio que uma finale da nossa primeira temporada, né? Terminando aí com 15 episódios, muitas conversas, muitas piadas, mas a gente tá querendo fechar esse ciclo. Por quê? Porque eu, Iris e a Gil queremos transformar da Lore o nosso TCC. Agora que a gente está nos finalmente do curso, estamos no 4º ano, o curso tem 4 anos e meio, então aqui no final do ano, mais metade do ano que vem, a gente tem que dar aquela amarrada na Lore para ela se transformar num produto digno de conclusão de curso, para o curso de jornalismo, né? Então, infelizmente, a gente vai pausar a produção. Vocês vão ouvir de novo a gente, mas num formato diferente. Não sei o quanto eu devo dar spoilers. Iris, o que você acha? Pô, por mim liberava aí, hein? Por mim já falava. Eu acho que eu não vou falar os temas. Sim, Mas a gente vai fazer 3 episódios bem diferenciados. Não vai ser mais nesse formato mesa redonda. Eles são quase que reportagens, assim. São 3 episódios explorando aspectos diferentes também da ficção científica. A gente vai falar de ficção científica. Calma, não vai virar um podcast de esquema de pirâmide, de coach, calma, relaxa. Jogo do Tigrinho. Jogo do Tigrinho. Dicas pro... Não, vamos continuar sendo lore científica, com um foco em lore científica. Lore científica, olha lá. Com um foco na ficção científica e ter essa conversa com os fãs e para fãs, feita por fãs.
Mas a gente vai mudar esse formato rapidinho para ser uma pegada um pouco mais de reportagem, jornalística. Então, vocês vão ver que ali, mais pro meio do ano que vem, vão sair 3 episódios. A gente vai ter essa pausa grande para poder sair esses 3 episódios bem complexos, bem bonitinhos ali, para dar muito orgulho pra mamãe de todo mundo. Isso aí. E entenda uma coisa também. Uma coisa que a gente tava discutindo na nossa última reunião do TCC, que a gente já tá tendo várias reuniões. Caraca, pensar que a gente começou o lore no primeiro semestre, agora estamos, né, aqui ainda. Mas a gente falando sobre o quanto, tipo, fez diferença o podcast agora pra fazer essa reportagem. Porque o Lore Científica tinha que ser a casa dessa reportagem que a gente vai fazer. Tipo, e óbvio que a gente pensou nela com o tempo, mas faz todo sentido ainda ser esse podcast a ser. Não faz sentido a gente criar um novo podcast, por exemplo. Faz todo sentido com o que a gente aprendeu, usar esse espaço pra fazer a narrativa que a gente quer passar pra vocês. Vocês então, vão achar muito se segurem, por favor. Esperem a gente, aguardem aí que a gente vai trazer muita coisa. Vai ser muito legal. Então, vocês vão ver uma atualização aí de identidade visual, uma atualização ali nas redes sociais. E depois desse grande ato vão sair 3 episódios. E também, como eu disse, são só 3 membros que vão estar fazendo parte desse TCC. O Nathan vai para as Praias Brancas. Que horror, nossa! Ô, Narizinho, por que você tá matando todos os... Eu acho engraçado, gente. Irei rasgar os céus logo logo. Não ficou camiseta de saudades eternas. Exato. Saudades eternas do Nathan pra Lore. Exato. Vou assistir o programa do Silvio Santos ao vivo. Foda. Ai, que horror. Meu Deus. Quer falar um pouco do seu futuro aí, Nath? Tá bem. Então, TCC, né? Acho que obviamente vai ser o TCC, então, enquanto Narizinho, Iris e Gil estão fazendo o TCC baseado na Lore, eu vou fazer um TCC próprio, que vai ser algo bem mais acadêmico, não vai ser um produto, né? Mas é um TCC voltado para acessibilidade, especificamente acessibilidade em publicações de turismo, de viagens, temas culturais, que eu gosto bastante, assim, e daí parte de acessibilidade por causa da minha orientadora, enfim. Aí, enquanto a Lore está sendo produzida em um formato totalmente diferente, eu vou estar produzindo o meu TCC e tentando não surtar no processo. Então, Amém. Exato, vai ser uma briga para terminar o curso. Acho que estarei nessa batalha aí. Eu espero que também, por mais que agora a gente tá indo mais pro finalmente também, mas, tipo, eu espero que esse episódio tenha mostrado um pouco dos bastidores mesmo, Sim. de como ter um podcast dentro da universidade, que é uma coisa que eu não vou mentir, gente, eu incentivo, sabe? Sim, com certeza. Eu incentivo muito, porque foi muito legal, por mais que a gente tenha um formato bem mais livre, é muito divertido. Então, se por acaso você ou tá indo pra faculdade de jornalismo, ou tá estudando, ou, por exemplo, só gosta de ouvir muito podcast, a gente vai incentivar, gente, porque é uma mídia muito legal, sabe? Vocês viram o tanto que a gente aprendeu aqui, né? Então, se é difícil, mas se você arranjar o tempo, se você gostar do mesmo tempo tanto que a gente gostou, tem muito futuro, né? Eu, particularmente, sempre fui muito fã de podcast antes de entrar na faculdade. Eu escutava muito, eu escuto muito ainda, eu gosto muito do formato, então... Até por isso que eu passei grande parte da minha graduação trabalhando com podcast, porque é uma coisa que eu gosto, acho muito divertido. Então, assim, se você ouvinte gosta de podcasts, se aventure em fazer um próprio, assim, sobre um tema que você acha interessante, sobre algo da sua área, né? Eu acho que é um formato que permite muitas possibilidades, muitas coisas legais a serem exploradas, sabe? Então, eu incentivo bastante, assim. Não crie seu próprio. Somente mande um e-mail pro contato.lorecientifica@gmail e você vira um convidado, entendeu? Olha, realmente. Dependendo de quem você for. Não estamos negando fontes. Exatamente. Então, você ouvinte que está escutando nossa Se season finale... Se você tiver uma história muito interessante com ficção científica, por favor, mande pra gente que a gente vai adorar ouvir, entendeu? Exatamente. E aquilo, aproveita se você é estudante de uma universidade pública e tem acesso a esses equipamentos. Né? Gente, de novo, o tanto que a gente aprendeu, o tanto que a gente cresceu juntos é maravilhoso. E depois... o futuro? Era o que eu ia perguntar. Agora, depois do TCC...
Eu quero muito continuar. Eu gosto muito de produzir podcast com vocês. Até com a galera das mensagens. Eu gosto de produzir podcast com eles também. Então, de novo, a gente vai dar essa pausa. Vamos ter uma segunda temporada curta, mas mais complexa. E vai ser, surpreendentemente, os menores episódios do... Surpreendentemente, os menores episódios, mas os mais complexos. Exatamente. Os episódios vão ser 3 episódios curtos, mas assim, densos mesmo. Então, se preparem pra isso. Mas o futuro, depois dessa segunda temporada, é esperar. Mas assim, muita empolgação mesmo pra gravar sempre que possível. Porque espero. sci-fi, gente. Se a gente tivesse equipamento em casa. Se a gente tivesse equipamento. De novo, Lore, um dia você vai ser meu ganha-pão. Exato. Mas, infelizmente, esse é o nosso tchau por um bom tempo, né? Daqui a pouco a gente se vê. E daí depois a gente se vê mais um pouco. Só Deus sabe. E obrigado por tudo, gente. Acho que esse é o nosso tchau. Vida longa e próspera, gente. Vida longa e próspera, caros ouvintes. Dá tchau também, cara. Tá. Caraca, eu não quero dar tchau. Eu não quero me despedir. Se eu nunca me despedir, o programa nunca acaba. Exato, Meu entendeu? Deus. Não, mas tá bom. Eu fui intimado a desistir, entendeu? Não é, cara. Ouvinte, Só estou sendo demitido. Não é um adeus, é um até logo. Mas quer saber, eu vou te demitir também. Vou cortar teu microfone. Tá O Natan não consegue falar. Mas é isso, gente. Muito obrigado por acompanharem até aqui. E até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigado. Tchau. Novamente eu aqui para finalizar. Eu acho que o pessoal já deve ter falado aí no episódio, né? Eu não sei muito o que comentar sem me repetir, sem dar spoilers, mas eu tô muito animada para as coisas novas que a gente tá se propondo a fazer. A gente tá trabalhando, estudando, se preparando para isso, então tô muito animada com o que está por vir. O futuro mais a longo prazo, pós-faculdade, pós-TCC, pós-tudo, eu ainda não sei dizer. Queria muito que a gente conseguisse continuar com a lore, mas ao mesmo tempo eu sou realista, no sentido de que eu sei que vai cada um para um canto e que vai ser cada vez mais difícil conciliar agendas. Mas eu espero que pelo menos, sei lá, uma vez a cada alguns meses a gente consiga fazer algum episódio, enfim. Eu gosto muito da lore, tenho muito carinho pela lore. E espero que no futuro a gente consiga achar um jeito de fazer com que ela continue existindo. Comentaram sobre falar do futuro para além disso, da lore, da faculdade, projetos pessoais e tal. Não sei se isso se aplica a mim também, mas eu vou falar. Eu acho que meus projetos pessoais não tem nada muito assim, uau. Eu queria muito me aprofundar na parte de roteirização, que é uma coisa que eu sempre gostei muito e que eu consegui trabalhar ao longo da minha graduação. Eu espero conseguir aprofundar cada vez mais, principalmente para documentário, esse mundo do audiovisual que eu descobri que eu sou apaixonada. E é isso, eu acho que, como todos nós, eu quero me encontrar na minha carreira. E é isso, né? Mas de qualquer forma, eu sou muito grata à lore e às pessoas que eu me aproximei por conta da lore e por tudo que eu aprendi e vivi. E as risadas e os absurdos, tudo isso com certeza vai ficar no meu coração por muito tempo. Eu vou guardar com muito carinho. É isso, gente. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê. Alô? Doutor, eu tô falando pra você. Você tem que parar de sair correndo desse jeito e... Peraí. Eu não tô falando com ele, né? Pera.
Eu finalmente consegui. Ok, eu não posso dizer que eu estava tentando, mas por sorte eu consegui. Ok, maravilha. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu não acredito que eu consegui finalmente entrar de novo na linha aqui do lore científica pra poder falar com vocês de novo. Cara, vocês não vão acreditar, sabe? Eu consegui, eu dei uma viajada legal com um cara muito esquisito. Ai, nem vou começar a falar muito sobre ele, porque senão vai ficar cheio de si. Porque ele tá lá, ó. Tá lá, daqui eu tô olhando ele, tá andando sozinho lá na frente. Ele acha que eu tô atrás dele. Mas não, eu parei, estou aqui falando no telefone. Numa caixa azul, tá? E não vou entrar muito em detalhes. Mas o ponto é... Pessoal, muito feliz de poder estar voltando aqui para o finzinho desse episódio. Pra esse episódio de finzinho de temporada. Viagem no tempo mexe com a nossa cabeça, desculpem. E queria comentar com vocês, então, que... Bom, falta um semestre para terminar o curso de jornalismo para mim. E eu estou pensando no meu TCC. Tenho uma atividade para entregar amanhã. Hoje é um dia, né? Amanhã, no dia seguinte, tem que ser uma coisa engraçada, né? Porque pra você não é amanhã, pra você já passou esse tempo já. Mas pra mim, no dia de hoje, onde eu falo com vocês aqui nessa ligação, é amanhã. E amanhã eu tenho uma tarefa pra entregar. E eu não faço ideia do que eu tenho que fazer, então eu tô um pouco caótica. Mas, bom, meu TCC vai ser brincando com a gamificação de uma reportagem. Então eu quero fazer uma reportagem que seja, tipo assim, parecendo um pouco um jogo, uma ideia de você escolhe por onde começa. Não sei se eu vou conseguir, mas é isso. Então, por enquanto acho que essa é a minha grande novidade do curso pra vocês. Ó, ele tá lá, agora ele percebeu que eu fiquei aqui pra trás e que eu tô falando no telefone da caixa azul. Eu não consigo te ouvir daqui, não consigo ouvir. Aí, voltou, saiu andando de novo. Enfim, eu vou lá, tá bom, vou seguir ele porque não pode deixar a criança sozinha, né? Mas espero que dê tudo certo pra vocês. Espero que vocês tenham um ótimo momento. Feliz fim de temporada aqui pra gente. E acredito que seja isso. Sejam fantásticos. Tchau, tchau.